Olá, sou Cláudio Duarte, médico psiquiatra da Unidade Integrativa Santa Mônica e do Hospital Santa Mônica. Nós vamos falar hoje sobre uma novidade, que não tem nada muito de novidade, né? Vamos falar sobre o MDMA, que é o metileno dioximetanfetamina. Nas ruas isso é conhecido como êxtase, né? Que é aquele comprimidinho que as pessoas tomam nas baladas, principalmente baladas de música eletrônica, raves, né? Existe um consumo dessa substância com a expectativa de que ela aumente o prazer durante a dança, durante o contato interpessoal, que isso aproxime pessoas, que libere a pessoa, se sinta mais à vontade numa situação dessa e curta ali a balada. Só que isso traz, obviamente, muitos riscos. E hoje em dia nós temos visto, apareceu muito na mídia, uma substância ou uma droga que o pessoal chama de champanhe rosada, né? Nada mais é do que são cristais, né, que são quase que equivalentes ao êxtase, né? São metanfetaminas, são anfetaminas modificadas. Só que enquanto que normalmente se chama de êxtase alguma coisa que é prensada na forma de um comprimido, este champanhe rosada seriam cristais. É muito comum, houve incidentes já pelo mundo de mortes, mas nada muito diferente do que possa ocorrer com os riscos do uso de qualquer metanfetamina, de qualquer anfetamina modificada, né? Do êxtase inclusive. Nas ruas essa droga também é chamada de MD, o pessoal apelidou de Michael Douglas, que é o nome de um ator, sabe-se lá por quê, apenas pela sigla em si, tá bom? Muito bem, o que é o êxtase, né? Como uma anfetamina, ele é um estimulante do sistema nervoso central, ele faz o nosso cérebro liberar uma grande quantidade de serotonina, noradrenalina, dopamina, e isso produz ali um efeito euforizante, um efeito, né, liberador de sensações que a pessoa espera ser positiva, mas ao mesmo tempo traz muitos riscos, talvez riscos, né, envolvendo até mesmo o risco de morte. Por que se dá o risco de morte? Porque ao mesmo tempo que isso faz essa excitação no corpo, na mente da pessoa, isso também pode provocar, por exemplo, um ataque cardíaco, pode provocar um infarto, um ataque cardíaco, há um risco cardiovascular envolvido no uso dessa substância, até mesmo porque essas pessoas normalmente não consomem apenas o êxtase, vai fazendo ali uma farmácia, uma salada de substâncias junto com bebidas, junto com inalantes, né? Muito comum usar êxtase com lança-perfume, com outros tipos de substâncias inalantes nessas situações festivas e tudo mais. Bom, o outro risco agudo envolvido com essa substância é algo chamado de hipertermia maligna. Como é que a gente traduz isso? A temperatura corpórea do sujeito que toma o êxtase pode chegar a incríveis 41, 42, 43 graus centígrados. Nós todos sabemos que nossa temperatura normal é ao redor de 36,4 graus centígrados. O que acontece com o corpo de alguém que está dançando, que está, né, às vezes não está se hidratando adequadamente e que sobe tanta temperatura? Simplesmente muitas das proteínas do nosso corpo são degradadas e o nosso corpo então é inundado por substâncias inflamatórias, por substâncias que podem inclusive, vamos colocar aqui numa linguagem comum, entupir os nossos rins. Toda essa substância degradante do músculo em decomposição, de uma rabdomiólise que pode acontecer em função dessa hipertermia, pode levar a uma insuficiência renal aguda e pode, portanto, levar à morte, até mesmo por degradação de vários tecidos, basta essa temperatura toda ser atingida nessas circunstâncias. E um outro risco de morte que essa substância costuma trazer, ao contrário, né, da questão que as pessoas dizem, né, que a pessoa pode desidratar em função dessa hipertermia, mas muita gente também acaba consumindo uma quantidade de água muito grande nessas circunstâncias do uso de êxtase, seja champanhe rosado, seja qualquer outra anfetamina que se utiliza, né, nessas situações, tá? O fato da pessoa tomar muita água e o próprio efeito da substância leva ao chamada síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético. O que é isso? Existe um desbalanço na produção do hormônio que controla e regula o quanto que nós fazemos diurese, o quanto que nós filtramos os nossos líquidos pelos rins e, portanto, urinamos, eliminamos líquido. Existe aí o risco da pessoa estar tomando muita água e ter uma secreção inapropriada do hormônio antidiurético, de tal forma que ela pode ocorrer uma intoxicação hídrica. Olha só
pode ficar intoxicado pela água, dá um distúrbio nos sais que compõem o nosso sangue, sódio, potássio, cálcio, magnésio, em função desse desbalanço hídrico e hidroeletrolítico no nosso corpo. Portanto, são as três principais causas de incidentes que podem ser fatais em algumas situações com o uso de metanfetaminas modificadas. Fora todo o resto, obviamente, que traz a droga em si, o risco de causar uma dependência, as síndromes de abstinências que acontecem depois que cessa o efeito do uso, o risco da pessoa ficar dependente e passar a entender que somente consegue se sentir bem ao utilizar essas substâncias. E provavelmente, gente, vamos lá, se a música é boa, a companhia é boa, a festa é boa, essas pessoas não deveriam precisar de algo mais para se divertir. Provavelmente pessoas entram nessas situações não conseguindo ou ter ideia do risco, a pessoa não tem noção do risco que está correndo, ou até o contrário, subestima o risco e superestima a sua capacidade de lidar com isso. Muitas vezes, por exemplo, tomando muita água e acaba tendo, ao invés de resolver uma desidratação que poderia ter com o uso dessa substância, acaba tendo, por exemplo, uma intoxicação hídrica. Ou seja, há um risco grande, há um risco letal envolvido no uso dessas substâncias e, infelizmente, viram moda muito rapidamente. É isso, acompanhe aqui esta série, nós vamos falar ao longo das outras apresentações a respeito de outras chamadas club drugs, as drogas sintéticas que se utilizam nessas situações, principalmente, não é que todo mundo que vai lá utilize, mas é muito comum que seja utilizado em festas rave, em festas com música eletrônica. Eu sou Cláudio Duarte, para o Hospital Santa Mônica.